por esta oportunidade a qual Ele tem assim nos concedido para estarmos aqui nesta noite, para louvarmos, glorificarmos e exaltarmos o bendito nome de Jesus. Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Glória a Jesus. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Estamos de pé porque Ele tem nos sustentado. Então é motivo de estarmos contentes e felizes, apesar das intempéries, dificuldades que vêm, problemas que surgem, mas a mão potente do Senhor tem nos sustentado. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga, deixe depressa, pastor, estou procurando. Glória a Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, no capítulo 9 de 2 Samuel. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Podem sentar, a igreja do Senhor. Igreja do Senhor, o texto que ora fora lido vai nos falar de uma história e podemos dizer que é uma das mais belas do Antigo Testamento, embora todas elas são belas. Todas elas têm mensagem a qual somos instruídos e ensinados pelo Senhor, pois é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é uma palavra que é viva, é uma palavra que é poderosa. Após o homem guardar na tábua do seu coração, crendo nela, ela faz coisas tremendas em cada um que crê. E aqui vai nos falar sobre uma amizade que surgiu entre o moço, jovem ainda, por ter nome Davi, e o filho do rei, por ter nome Jonatas. Davi, todos nós conhecemos a história, quem é crente, quem não é crente, todos nós já ouvimos falar de Davi, até mesmo por conta daquela heróica vitória de Davi sobre um gigante chamado Golias. Exatamente após a vitória que Deus dá a Davi vencendo o gigante Golias, que quando Davi volta da batalha, as mulheres começam a exclamar em alta voz, dizendo: Saul matou milhares, Davi 10 de milhares. E quando o rei escuta estas palavras,
proferida pelas mulheres, logo ele vai ficar irado, vai ficar nervoso, vai ficar chateado. Ele tinha tudo para relevar e entender que Davi estava apenas fazendo um benefício para o reino, vencendo as pelejas, as batalhas, mas desencadeou um ciúme, uma inveja. Saul não fez, mas começou a sentir inveja de quem fez. Saul não foi enfrentar o gigante, mas se sentiu inveja daquele que enfrentou. E agora ele olha para Davi e não olha com bons olhos, a ponto agora de querer tirar a vida de Davi, a ponto agora de querer matar a Davi. E agora inicia-se um tempo difícil na vida de Davi, porque Davi já tinha sido ungido rei, Deus já tinha dado todos os sinais que era com Davi. Davi agora estava no palácio, tocava harpas, e os demônios saíam de Saul. Mas agora, por conta que ele venceu um oponente que ameaçava Israel, o seu renome se espalhou. As nações vizinhas comentavam esse feito histórico realizado através da vida de Davi. Só que agora Saul vai tramar tirar a vida de Davi. E é justamente nesse ponto que vai ser demonstrada uma amizade de Davi e Jônatas. Porque quando Saul tramava fazer algum mal a Davi, o filho de Saul, Jônatas, ia até a Davi e dizia: não passa por tal lugar, porque o meu pai quer tirar tua vida. Porque Jônatas viu que havia em Davi inocência, via nele que ele não queria de maneira alguma usurpar o reino. Só que Saul interpretou de maneira errada. Então Jônatas passa de certa forma a proteger a Davi, porque a amizade verdadeira, ela nasce ou ela demonstra, é no momento da dificuldade, é nos momentos difíceis que as amizades verdadeiras vai se revelar. É nos momentos difíceis que as amizades falsas também irão se revelar. Deus usa a dificuldade, Deus usa situações adversas para mostrar ou revelar quem está contigo e quem não está, quem é teu amigo e quem não é, quem é tua amiga e quem não é. Porque ser amigo
ter amizade com alguém que vai bem, com alguém que está prosperando, com alguém que está sendo abençoado, com alguém que está fazendo festas, churrasco, e você fazendo parte. É fácil ser amigo de uma pessoa nesta situação. Agora eu quero ver é ser amigo e estar do lado quando falta as provisões, quando você não pode dar festa, quando você não pode fazer um churrasco, quando mal e mal você tem para você, quando as portas se fecham, quando todos viram as costas, aí sim você vai ver quem é seu amigo ou sua amiga de verdade. É com quem se importa com você de verdade. É nos momentos difíceis. E geralmente, igreja do Senhor, são poucas as pessoas ou raras as pessoas que no momento mais difícil da nossa vida está conosco. O próprio Jó experimentou isso na pele, quando ele estava sofrendo aquela prova árdua em sua vida, que os seus amigos chegou e o acusou ele de estar em pecado, acusou ele de algo que ele não fez. É num momento difícil que você vai conhecer quem é seu amigo, que você vai conhecer quem é sua amiga. É num momento difícil que quando você precisa de uma palavra amiga, é nesse momento que a grande maioria vira as costas. E é justamente neste momento que Davi está passando por esta prova, que esta amizade de Davi e Jonathan vai demonstrar que é uma amizade verdadeira. É uma amizade que não é uma amizade apenas de palavras. É uma amizade que não é uma amizade apenas de estar perto quando estar bem. E aqui Davi tem que fugir para que Saul não venha o matar, e esperar o tempo de Deus na vida dele. Aquele que recebeu, que foi ungido como rei pelo profeta Samuel, na ótica humana vê ele agora se distanciando da promessa, fugindo do palácio, se distanciando daquilo que Deus o prometeu em sua vida. Mas tudo faz parte de um projeto de Deus, para que venhamos amadurecer, para que venhamos crescer, para que venhamos saber lidar com as diversas situações a qual venhamos enfrentar. Existe prova que você sabe lidar hoje, porque algum tempo atrás você passou por dificuldades, e quando vem outras, você começa e você já sabe como se sair, porque você é treinado, é preparado para passar por esses momentos. E nada disso é desperdiçado na obra de Deus. Gera testemunho,
gera motivação para outras pessoas. Quando vir passar por dificuldades, chegar até você, você vai estar municiado com uma palavra para aquela pessoa, porque Deus usou a prova, usou a escassez para lhe treinar, para lhe dar habilidades que no momento que estamos passando a prova não entendemos. Talvez essa situação a qual você enfrente, problemas a qual você sofre, faz parte de um processo, de um treinamento, para que você possa ajudar outras pessoas a passar por dificuldades. Quando chegar até você, desesperadas, pensando em dar cabo da sua própria vida, você, aleluia, com aquilo que Deus lhe ensinou, vai ser usado por Deus para aconselhar esta pessoa, para assim, aleluia, animar esta pessoa a não desistir, a prosseguir, para que ela venha entender que também faz parte de um processo, de um período, de uma fase, e que em um tempo determinado por Deus irá passar. Aleluia. Glória, glória, glória. Davi foge. E o tempo vai passar. Certa feita, Saul em batalha vai ser morto. O amigo de Davi vai ser morto. Tragédia familiar. Aqueles que tinham sangue real, os inimigos vieram a matar. E agora, neste momento, após a morte de Saul, o rei, e o filho de Saul, Jonathan, agora o que vai acontecer é que a informação vai chegar ao palácio. Vai chegar a informação porque restara o filho de Jonathan, que estava aos cuidados de uma babá, que tinha 5 anos de idade, e o seu nome era Mefibosete. E quando a informação chega ao palácio, e sabe que o rei morreu, o pai daquela criança também veio a óbito, faleceu, mataram. Aquela mulher que cuidava daquela criança, em um ato de desespero, porque era eliminado todos aqueles que tinham sangue real. Então ela deduziu: vão vir ao palácio, vão querer matar esta criança. Ela pega aquela criança para fugir no ato de desespero, e quando ela vai fugir, aquela criança cai dos seus braços, e diz a Bíblia Sagrada que ela fica aleijada de ambos os pés. Não havia uma medicina como há hoje. Tem que fugir com aquela criança. Imagina a dor. E diz a Bíblia Sagrada que vai se refugiar em um lugar, em uma cidade chamada de Lodebar. Esta cidade, este lugar,
é chamado por teólogos de lugar de esquecimento. É chamado de um lugar que ninguém quer comprar uma casa e morar. Ninguém quer passar umas férias em Lodebar. É um lugar de esconderijo. É lugar aonde ele vai ficar. O neto do rei, quem olhava antes para aquela criança, dizia: essa nasceu no berço de ouro, essa vai reinar, essa vai governar, essa será alguém bem-sucedido na vida. Mas quem olha agora vai dizer: não é mais a mesma pessoa, longe do palácio, vivendo refugiado em outro local, sendo tirado daquele palácio. E segundo historiadores diz que pessoas defeituosas, pessoas aleijado ou com algum defeito físico, não entraria no palácio. Ele vai sair daquele palácio, mas pela ótica humana nunca mais vai voltar. Pela lógica, ele não poderia mais voltar. E ele vai ser criado, cuidado por um homem chamado Marquês, que já era uma provisão de Deus, já era alguém que Deus preparou para cuidar dele. Porque quem é que quer cuidar de uma pessoa deficiente de ambos os pés? Sendo que hoje possa até ser que alguém queira cuidar por conta de um benefício que recebe do governo. Possa até ser que alguém se aventure a querer cuidar, mas naquela época não haveria nenhum benefício. Então eu entendo que tanto Lodebar como aquele moço já era uma providência de Deus para preservar a vida daquele moço, para ser usado por Deus para cuidar daquele moço. O tempo vai passando, e com o passar do tempo, Davi chega onde Deus falou que ele iria chegar. Ele assume o reinado. Deus cumpre com aquilo que prometeu a Davi. Deus age na vida de Davi. Davi agora é o rei de Israel, a autoridade máxima em Israel. Enquanto o neto do rei está aleijado, vivendo de favor. Só que é importante entender que quando Jonathan, o pai de Mefibosete, amigo de Davi, estava vivo, eles vão fazer uma aliança. E esta aliança é: quando Davi chegasse lá, ele agisse de benevolência, de misericórdia para com a sua família. Porque era normal o rei assumir e todo aquele que tem sangue real morrer, ser morto. Então ele faz esta aliança. Quando você chegar lá, que eu sei que você vai chegar, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia da minha família.
Esta aliança foi feita quando Davi estava sendo perseguido e Saul querendo matar a Davi. E é por isso que Davi poupou tanto a vida de Saul. Deus, aleluia, colocou Saul por várias vezes na mão de Davi e Davi não o matou. Havia esta aliança, mas o tempo passa. E eu acredito que Davi está no palácio e de repente começa, e não é ele que lembra, mas sim Deus faz ele lembrar, porque o homem esquece fácil, mas Deus faz ele lembrar, começa a lembrar de Jonathan, do seu amigo, das vezes que ele o protegeu. Ele começa a lembrar, e começa a lembrar da aliança que fez, de agir de misericórdia, de benevolência, para aqueles que eram da família de Jonathan. E Davi vai perguntar: existe alguém da casa de Saul? Tem algum descendente para que eu aja de benevolência de Deus? Não era dele, de Deus. Tem alguém ainda? Sobrou alguém? Porque ele lembra daquela aliança. E a aliança, ela não é para ser quebrada com o passar do tempo. E aí alguém vai informar ele: ó, tem aquele moço ali que ele serviu a Saul. O nome dele é Ziba. Ele serviu a Saul. No palácio era ele que estava servindo a Saul. Ele deve saber de alguma informação. Aí diz: então traga ele aqui. E quando é trazido, Davi vai dizer: este Ziba, servo de Saul. E ele não era bobo, coisa nenhuma, disse: sou eu, teu servo. Sou bobo, sou eu, teu servo. Saul ficou para trás. E ele vai perguntar: existe alguém da casa de Saul? Ficou alguém? Ele vai dizer: ô rei, tem um, viu? Está lá em Lodebar. Tem mais, viu? Aleijado de ambos os pés. Serve para nada não. Não dá para. É a tradição. Existe esse. Aleijadinho lá. E aí, quando ele sabe dessa informação, ele vai quebrar o protocolo. Ele vai quebrar a barreira da divisão. E vai mandar trazer Mefibosete para o palácio. Na ótica humana, no protocolo, ele não haveria possibilidade de voltar ao palácio. Mas se Deus o preservou, o guardou, era para que a algum tempo determinado a honra de Deus chegasse na vida dele. Talvez ele mesmo, lá em Lodebar, lugar de esquecimento, talvez ele pensasse: nunca mais entrarei naquele lugar. Talvez as memórias dele sejam poucas acerca do palácio, mas tinha sangue real. E agora
Ele tem que entender. Já vi pregadores xingar tanto Lodebar, dizer que Lodebar não presta, dizer que Lodebar é um lugar ruim, mas Lodebar foi o lugar de proteção para Mefibosete, foi o lugar que guardou ele, foi o lugar que protegeu ele, foi o lugar que ele foi abraçado no pior momento da vida dele, foi o lugar que ele foi alimentado. Então, Lodebar não pode ser desprezado. Às vezes, tem pessoas, e talvez eu já fiz isso, talvez não, eu já fiz, de certa forma, querer detestar um lugar onde eu estou. Esse lugar não tem futuro, esse lugar não vai para frente, ninguém vai para frente. Porém, este lugar que eu ou outros reclamam é o lugar que está guardando ele, está alimentando ele, que ele está vivendo. Então, se é o lugar que eu estou me alimentando, é o lugar que eu estou sendo guardado, é o lugar que a minha família está, é o lugar, aleluia, abençoado por Deus. Quantas das vezes eu quis ir embora, e até planejei, fiz tudo certo, vou embora, e eu vou embora, mas não consegui ir, porque Deus o coloca alguém em um lugar, e só Ele tem poder para tirar em determinado tempo. Se eu for por conta própria, eu quebro a cara, eu vou embora, e ninguém manda em mim. Que venhamos compreender que o lugar onde nós habitamos é uma bênção. É uma bênção. E eu tenho que profetizar e orar por este lugar. Porque se esse lugar, Deus abençoar, Deus prosperar, e eu estando nele, eu serei próximo também. As portas se abrindo, eu também receberei a bênção. Não podemos de maneira alguma odiar o lugar. Foi assim que o povo de Deus, quando estava em Babilônia, estava se sentindo triste, odiando o lugar, droga de lugar não presta, lugar ruim. Aí Deus usou o profeta Jeremias e disse: ei, pode parar com isso. Ore para que haja paz no lugar. E tendo paz no lugar, vocês também viverão em paz. Porque tem pessoas que querem amaldiçoar o lugar, querem falar mal do lugar. Mas temos que mudar, porque esse lugar tem te sustentado para quem nasceu aqui, desde que você, aleluia, do seu nascimento. Vou embora. Aqui é uma bênção. E está sendo cada dia mais abençoado. Cada dia mais eu vejo a bênção de Deus sobre este lugar. Eu não estou vendo nada, é porque você está precisando de um óculos de grau espiritual para que você enxergue o agir de Deus, aleluia, neste lugar. Glória a Deus. Nesse Nordeste, que era conhecido pelas pessoas lá fora como lugar de fome, de seca, era.
Passei 17 dias em São Paulo, quando falava de onde era, só lá do interior, lá pertinho do sertão, e lá, as pessoas dizem, misericórdia, tu passou uma fome terrível lá é seco. As pessoas costumam associar o Nordeste à fome, à miséria, à seca. Mas mudou faz tempo, a mão de Deus entrou e abençoou. Hoje é de inverno a verão, você vê verdinho, de um canto a outro. Inverno a verão, isso é o quê? A mão de Deus. É a bênção de Deus. Até se não plantar, ainda colhe. De repente você vê, não plantou um machista, nasceu ali um pezinho de machista lá no cantinho. É só cuidar dele, daqui um dia você tem mistura em casa, ó, no quintal. Mistura em casa, ó. Um chuchuzinho ali, esqueci de fazer, já nasceu, bota lá no cantinho, de repente você tem mistura em casa. É bênção de Deus. Esse lugar é bênção. Ah, estou passando necessidade. Tá, porque quer? Você sai com um baldinho na mão, você sai por aí, você volta com um baldinho cheio de manga. Ah, não vou sair de casa atrás de manga não, então fico com fome. Mas providência tem, bênção tem. Pode chegar lá no presbítero Maurício, uma jaca, com certeza você sai, quando tiver. Alguma coisa sai. A bênção tem, irmãos. Agora nós temos que ser gratos a Deus. Sermos gratos a Deus faz que nós venhamos viver felizes no ambiente onde estamos. Faz nós ser felizes, aleluia, às vezes com feijãozinho, arroz e um ovinho por cima, e a gente é feliz com aquilo porque nós estamos nos alimentando. E tem pessoas passando necessidade debaixo de uma ponte, de um viaduto, que não tem uma morada, e você reclamando da sua casa, só porque apareceu umas goteirinhas por conta da chuva, só porque a parede molhou, e você está reclamando. Essa é a bênção que Deus te deu. Agradeça, dê glória. Que coisa, está mofando. Se preocupa não, daqui a pouco vem só, aleluia, o mofo sai, aleluia, você faz aquela faxina e pinta a casa e dá glória a Deus. Irmãos, igreja, nós temos tanto motivo para ser felizes. E estamos tristes porque nós não olhamos para Cristo, nós não olhamos para as Escrituras Sagradas, nós não olhamos para onde estávamos antigamente e a vida que vivíamos. Se olhar, misericórdia. Alguns sabem como que passou alguns anos atrás, que um ovinho, a mãe partia para vários meninos comer. E sempre tinha fulano pegou o maior, eu quero, fulano, pegou o maior, era aquela confusão, porque pegaram um pedacinho maior. E o ser humano é tão zoiudo, quando está no prato do Felipe, eu vejo que é maior, aí vai a mãe e troca, e põe no meu, aí quando eu olho no meu, não, pega esse mesmo, eu já começo a ver o dele maior, mas quando destroco, quando está no prato dos outros é o maior, quando está no nosso é o pequeno. Como é que pode? Eu sei que alguns já passou por isso, eu sei, é assim. Débora, quando você olha no prato de Renan, por que ele pegou o maior? Aí ele troca. Aí você diz, não, eu quero o meu mesmo, porque mudou de prato, já parece que ficou maior. Nós somos meio zoiudos. Mas passávamos por isso. Mas hoje não. Graças a Deus, tem bênção. Você acredita, se não jantou, daqui a pouco você vai jantar, vai forrar seu estômago, vai dormir, graças a Deus que você tem uma cama, você tem um cobertor, você tem, aleluia, com que, aleluia, viver. Glória a Deus por isso. Chegou o tempo da carruagem, pela primeira vez, a carruagem entrando lá em Ludebar, imagina a cidade como não ficou. A carruagem real entrando, misericórdia, os soldados entrando pelaquela cidade. Imagina a cena, imagina o cenário. Antigamente eu lembro que uma vez pousou um helicóptero em Jurema, mas parecia que pousou uma espaçonave do extraterrestre lá, porque fulminou de jeito. Não tinha celular para tirar foto, nada, né?
E não precisava muito, quando passava baixinho, tu viu, não é menino, era aquela confusão para ver um negócio diferente. Você viu ali no alto, tá só tirando fim com a casa, você viu? Passou tão alto e a gente dizia isso. Algo diferente. E vai chegar aquela carruagem, entrando por Lodebar, pela cidade, o alvoroço. O que é que esse povo, o que é que essa carruagem real vem fazer aqui? O que é que está acontecendo? Misericórdia, o que é isso? Vai entrando e vai parar em frente à casa de Maqui. E quem sabe alguém grita lá fora: Mefibosete! Misericórdia, o que é que o aleijado fez? Vinha a carruagem do rei atrás dele. O que é que ele fez? Quando ele sai, a palavra é: o rei mandou te buscar. O rei mandou te buscar. Da onde ele achava que nunca iria voltar para o palácio. E tem mais, viu? A partir de agora, você vai comer na mesa do rei. A prova acabou agora, viu? O negócio agora mudou. Ele entra naquela carruagem, eu acredito que eles põem ele lá, dá um jeitinho, e agora vai levar. Imagina a cena, ele entrando naquele palácio, depois de muitos anos. Imagina a alegria dele, entrando lá, e de repente, o rei dizer: a partir de hoje, pessoal, a partir de hoje, procura aí as escrituras, as coisas que era do avô dele, que era de Saul, passa tudo pro nome dele. É dele. Tem mais, viu? Continuamente. Não é um negócio uma vez, uma honra. Continuamente ele vai comer aqui na mesa real. Mesmo aleijado, que não poderia entrar, entrou. Porque Deus faz o que Ele quer para mudar a história de uma pessoa a qual Ele tem propósito. Ele voltou. Ele foi abençoado. Ele recebeu as bênçãos. E tem mais, viu? Ô Ziva, tu era servo de Saul? A partir de hoje tu vai ser servo dele. Do aleijado? Sim. Teus filhos vai trabalhar para cuidar dele. Vai ter até funcionário trabalhando para ele. Quando Deus abençoa mesmo, viu? Então continue sempre crendo. Uma hora a bênção chega. Uma hora as coisas vão acontecer. E aquela promessa, qualquer momento acontece. Você tem que só acreditar, confiar, esperar. Não murmurar, não reclamar, não se lastimar. Não falar mal do lugar, não falar mal das coisas, não querer chutar o pau da barraca, não, é apenas dizer: Deus, hoje eu estou aqui, mas uma hora o Senhor irá fazer coisas grandes na minha vida. Uma hora a bênção chega, apesar que coisas grandes Ele já fez, coisas maravilhosas Ele já fez. Então, em nome de Jesus, seja grato a Deus, aonde você está, Deus é poderoso para te abençoar, Deus é poderoso para abrir porta, Deus é poderoso para fazer algo acontecer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isaac plantava era no deserto, e tinha a diferença, porque ele colhia 100 por 1. Botava lá, tome 100. Outro dia eu vi uma pessoa dizer: eu plantei feijão e perdi tudo. Quanto tu plantou? 15 quilos. Quanto tu colheu? 3 sacos. Ué? Oxe. Tu plantou 15 quilos. 15 quilinhos de feijão. Colheu 3 sacos de feijão.
de 50 quilos e disse que perdeu. Rapaz, você planta 3 carocinhos de feijão, cobriu, vai nascer, você vai colher só 3. E a pessoa diz que perdeu. Perdeu o quê, rapaz? Nós nunca perdemos, nós estamos sempre ganhando. Planta 4 carocinhos de milho lá, ou 5, mas sempre de 4 a 5, geralmente planta. Põe lá, nasce várias espigas de milho. Quantos caroços? Vai contar para ver dos 5 caroços, quanto você vai sair no lucro? Com um carocinho de abacate, né, Marcelo? Foi plantado lá no seu quintal lá. Quantos abacates não já saiu daquela benção ali de árvore, daquela árvore bonita? Ele vai dizer, plantei um, perdi. Perdeu o quê? Está aí abençoando os irmãos. Toma, irmão, abacate. Tá os irmãos tomando vitamina, sendo fortalecido com abacate. É coisa boa. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, olhe direitinho e veja se você tem motivo para estar reclamando. Veja direitinho. Ore numa ótica diferente. Da razão. Olhe com justo, sendo justo. E você vai ver que nós não temos motivo nenhum para estar reclamando. Nenhum. Mas, pastor, você não sabe a vida que eu levo. Mas está vivo, não está? Está vivinho, está viva. Glória a Deus. Está respirando, tá? Tem uma pessoa lá no hospital, algum ou muito, ou várias, que está com um aparelho, respirando através de um aparelho lá. Tubado lá. Mas você está aqui. Glória a Deus. Morreu milhares e milhares de pessoas na Covid-19. Para você aí, ó. Teve alguns até pegou, mas tá aí, ó. Aleluia. Pessoas mais saudáveis, atleta, foram embora. E às vezes eu gordinho, meio gordinho, qualquer coisa, estou cansado, essa Covid vinha, acaba, está aqui vivo. Ué, se não for Deus, se não podemos agradecer a Deus, então saia nesta noite grato a Deus. Chegue dentro de casa e diga obrigado, Deus, a minha casa. Não despreze não, minha casinha, não, minha casa, minha residência. Minha bênção. Pastor, só tem uma fubinha. Opa, uma fubinha faz um cuscuz, se alegre, toma um gole de café e aleluia. Tem motivo para se alegrar, irmão. Amém? Então, espero o tempo de Deus agir na sua vida. E pode ter certeza, viu? Que Ele vai agir no tempo certo. E você vai ficar, aleluia. Você não